Boa noite, investidores. Estamos aqui para mais um fechamento semanal de mercado. Hoje, dia 8 de agosto, sexta-feira, dessa vez com meu colega João aqui para passar as notícias da semana. Semana essa que, ao contrário da semana passada, que foi uma semana lotadíssima de eventos, foi uma semana muito mais calma, muito mais vazia. Tá? A gente teve decisão de juros na Inglaterra, como era amplamente esperado. O Banco Central inglês desceu os juros de 0,25%, amplamente esperado, não fez muito preço. Passando para a China, a gente teve uma agenda completamente vazia, mas durante o final de semana a gente vai ter dados importantes saindo, principalmente de inflação. E nos Estados Unidos também foi o que mais teve dado, mas também uma semana vazia. A gente teve os PMI de manufatura, dados que tentam antever a atividade à frente, eles vieram baixo e abaixo do esperado, mostrando aqui uma atividade um pouco mais fraca do que era esperado. Esse dado se soma ao dado que saiu na sexta-feira passada do payroll, dado de mercado de trabalho, que foi muito fraco e aumentam as apostas aqui num eventual corte de juros já na próxima reunião do Banco Central americano em setembro. Tá? Lembrando que os Estados Unidos já estão mantendo esse patamar de juros ao longo do ano inteiro, um juros bem maior do que é o europeu, e agora começa a ter mais evidências de que uma decisão de corte de juros seria uma decisão acertada e fundamentada em dados técnicos. Né? Além disso, no campo comercial, a gente também teve uma semana mais esvaziada. O principal acontecimento aqui em relação às negociações, em relação às tarifas americanas, foi em cima da Índia. Trump ameaçou taxar a Índia em adicionais 15%, usando como justificativa as importações de petróleo russo que a Índia vem fazendo. Vale lembrar que essa justificativa também pode ser usada para o Brasil. Tá? O Brasil também tem aumentado suas importações de commodities russas, tá? E uma semana também que a gente teve uma continuidade, né, do calendário corporativo, porque uma semana que teve poucos dados e notícias ruins, um calendário corporativo positivo acaba contribuindo para uma performance boa dos mercados, não é, João? Exatamente, Dirceu. Essa semana foi mais uma semana de alta forte nos dois principais índices americanos, com o S&P subindo mais de 2,5% e Nasdaq atingindo quase 4% de alta, uma semana em que o mercado vem consolidando de fato a expectativa de corte de juros para a próxima reunião, como você comentou, e que a gente não teve grandes novidades nesse ambiente de guerra tarifária. Lá fora, com os dados que saíram na semana mais vazia, a gente não viu muitas oscilações na curva de juros americana, mas cabe um destaque aqui para a Apple, que já havia divulgado seu resultado já há 2 semanas atrás, mas que essa semana tem um desempenho muito bom, sobe quase 13%, à medida que anunciou o investimento a se fazer nos próximos anos de 100 bilhões de reais nos Estados Unidos. E na mesma semana também o Trump ameaça eventualmente vir com uma tarifa para os semicondutores importados para os Estados Unidos, mas com esse novo investimento que a Apple está se colocando a fazer, deixando a empresa americana isenta. Então isso impulsionou aqui as ações da Apple, que atingem praticamente o all-time high, subindo 13% na semana. Aqui a performance também foi boa, apesar dos dados mais vazios, né? Exatamente, João. Assim como lá fora, aqui a gente teve quase nada de dado econômico, a gente teve CAGED, né, dados dos mercados de trabalho. A economia criou menos emprego do que era esperado para o mês de julho, mas, entretanto, é uma taxa de desemprego muito baixa, né? Estamos nas mínimas históricas, então não é um dado que assusta muito. E também já se há uma expectativa de redução da atividade econômica. Isso não quer dizer crise, tá? É só um crescimento menor do que a gente teve no ano passado, que está sendo, no final das contas, concretizada, mas nada demais. Do campo político, a gente teve uma semana bastante atribulada, né? O ex-presidente Bolsonaro foi preso, né, prisão domiciliar, a gente teve interdição no Senado, mas toda essa turbulência política ela não se traduziu em volatilidade de mercado. No final das contas, a gente surfou um momento de dólar mais fraco, né, o dólar DXY caiu contra todas as moedas, aqui não foi diferente, a gente surfou essa onda também, com uma ausência de evolução na tratativa Estados Unidos e Brasil. A gente não teve nenhuma notícia nova concreta, então o que valia semana passada continua valendo hoje. Dado importante aqui, saiu uma notícia agora no final da tarde, que a gente não consegue confirmar, de que o Eduardo Bolsonaro vai se reunir com o presidente Trump. Daí pode sair alguma coisa, mas o fato é que essa ausência de notícias com um calendário corporativo misto,
mas na média, bom, né, João? E com o externo nos ajudando, também foi uma semana boa aqui, né? Exato. Então, aqui, quando a gente olha o Ibovespa encaminha para uma semana de alta forte, subindo um pouco mais de 2,5% e fechando perto dos 136 mil pontos. Aqui, a gente traz como destaque principalmente duas empresas que lideram as altas nessa semana. Eletrobras, que divulgou resultado positivo, a expectativa de dividendo veio acima do que estava esperado, sobe 16% na semana. E aqui do outro lado, uma empresa um pouco menor, Cogna, também divulga o resultado, com um operacional muito forte, muito eficiente, subindo 11% na semana. O resultado negativo, que trouxe bastante impacto aqui internamente, foi o resultado de Petrobras, tá, que foi divulgado ontem. A empresa hoje acumula uma queda de aproximadamente 5%. O dividendo ele veio bem abaixo do que o mercado estava esperando e do que a empresa pagou nos últimos anos. E as principais justificativas para isso foi por um CAPEX acima do esperado, mas o Brent caindo nesse primeiro semestre do ano aqui impactou negativamente o balanço, que reduziu as margens da empresa. Tem o mercado reagindo muito mal a essa expectativa de dividendo abaixo e vale a espera para ver se nos próximos resultados esse dividendo de fato vai continuar diminuindo. Em termos de juros, aqui a gente teve uma semana relativamente mais esvaziada de dados, mas com a curva fechando, tá? Principalmente na ponta mais longa. E como você já comentou, disse, o dólar também contra o real aqui caindo um pouco mais de 2% na semana, um movimento bem expressivo, mas indo em linha com o movimento do dólar contra o resto do mundo. E para a semana que vem o calendário econômico vai ser mais agitado, né? A gente vai ter uma série de dados um pouco mais volumosos, mas no final das contas a gente tem dois dados, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, que vão dominar aqui a agenda, tá? São eles o IPCA e o CPI, inflação ao consumidor, ambos saíram na terça-feira, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Aqui é importante porque, principalmente nos Estados Unidos, se vem um CPI mais fraco, principalmente com a inflação de serviços mais baixa, talvez um número derradeiro aqui para falar que a gente vai ter corte de juros esse ano. E também vamos ter vendas no varejo, que vai ser uma proxy para ver se a gente está tendo uma parte de consumo da economia ainda pujante, tanto nos Estados Unidos quanto aqui. E vale lembrar também que a evolução aqui das tratativas comerciais dos Estados Unidos com o resto do mundo, mas também aqui com o Brasil principalmente, vai ser uma coisa que a gente vai ter que observar aqui de perto novamente. A gente vai estar aqui no final de semana que vem para atualizar vocês. Um feliz Dia dos Pais aí a todos os pais que nos assistem e um forte abraço. Obrigado, investidores, e até semana que vem.